O Quantum Fly chegou há pouco tempo aqui no mercado nacional, mas o aparelho já conseguiu arrancar um monte de comentários de uma série de consumidores que já estão de olho nesse cara aqui. Pois bem, eu sou Wellington Arruda e esse daqui é o nosso teste prático de velocidade com o Quantum Fly. Esse cara aqui traz um painel IPS LCD de 5,2 polegadas com resolução Full HD, de 1080 por 1920 pixels, e por dentro embarca um chipset MediaTek Helio X20 com 10 núcleos, rodando a 2.1 GHz. Ele também tem GPU Mali T880 MP4 e 3 GB de RAM, além dos 32 GB de memória interna, com slot para microSD de até 128 GB. Mas será que com tudo isso o Quantum Fly consegue bater de frente com os outros grandões do mercado? Pois bem, numa abordagem um pouco mais prática, nós abrimos 12 aplicativos em seguida, sendo o primeiro deles o de relógio apenas para iniciar o cronômetro. Como vocês estão vendo aí no vídeo, não temos nenhum outro aplicativo rodando em segundo plano, e por aqui nós realizamos 2 ciclos de abertura dos apps na mesma ordem, contando apenas as voltas entre aspas no cronômetro nativo do celular. Vamos lá, nessa primeira rodada aqui nós finalizamos a abertura dos apps com 1 minuto e 34 segundos, enquanto que a segunda rodada levou apenas 42 segundos, visto que todos os outros apps continuaram rodando normalmente em segundo plano. No total, finalizamos esse teste aqui com 2 minutos e 17 segundos, e o único aplicativo que precisou ser recarregado entre aspas foi Modern Combat 5, mas isso porque ele estava conectado aos servidores da Gameloft, e quando ele foi para o segundo plano, acabou abandonando a conexão. Mas a gente precisa fazer uma pequena observação por aqui. Nos nossos testes utilizamos o jogo Asphalt 8 no lugar de Modern Combat. No entanto, o Quantum Fly não conseguiu sequer carregar o game. Deixamos ele rodando aqui, tentando abrir por mais de 4 minutos e nada do game carregar. Nós também realizamos testes de benchmark com o AnTuTu, onde o Quantum Fly atingiu 86.230 pontos, sendo essa uma média muito interessante que deixa esse modelo à frente de outros celulares como o iPhone 6 e o Galaxy Note 5, por exemplo. Esses testes do AnTuTu estão mais voltados para a CPU e para a memória RAM do aparelho, mas eles também usam renderizações em 3D para testar a parte gráfica dos celulares. E falando rapidamente sobre o teste no AnTuTu junto ao outro teste prático de velocidade, vemos que os 3 GB de RAM do Quantum Fly são suficientes para manter um belo desempenho. Nós também realizamos um teste com o Geekbench 4, que realiza testes de CPU, GPU e RAM. No primeiro teste realizado, o utilitário nos entrega resultados para o single core e para o multicore. Respectivamente, o Fly conseguiu 1.560 e 4.279 pontos. No segundo teste, que é mais voltado para a GPU, o dispositivo alcançou 2.565 pontos, sendo essa mais uma pontuação respeitável para ele. De fato, a Quantum trabalhou bem para trazer o seu mais novo smartphone com hardware de ponta, e ele consegue apresentar
bons resultados nesse tipo de teste, por exemplo. E agora partindo para o GFX Bank, que utiliza a API OpenGL 3.1 para fazer os testes no Quantumfly, nós tivemos alguns resultados bem interessantes, bem bacanas. No primeiro dos testes, que é intitulado de Car Chase, atingimos 5,8 quadros por segundo na resolução 1794 por 1080. Já no T-Rex nós chegamos aos 33 FPS na mesma resolução e 34 FPS em Full HD rodando no off-screen. Esse teste aqui utiliza renderizações bem diferenciadas e também faz renderizações em off-screen, o que nos dá alguns resultados bem próximos do que nós temos na realidade. Durante a reprodução dessas renderizações, notamos que o Quantumfly teve sim uma certa dificuldade para reproduzir algumas partes, mas de modo geral o aparelho apresentou um resultado muito satisfatório. Com o 3D Mark, que também é muito voltado para a GPU e é muito conhecido para os amantes de computadores, o Quantumfly também se mostrou um belo concorrente. A GPU Mali T880 MP4 com a OpenGL 3.1 atingiu 864 pontos no teste mais potente oferecido pelo aplicativo. Já no Slingshot, utilizando a OpenGL 3.0, o modelo conseguiu um pouquinho mais que isso e ficou com 1056 pontos. Mais uma vez tivemos um belo comportamento do Quantumfly em relação à GPU, mas por aqui nós vamos ser mais específicos com os próximos testes, que são ainda mais práticos nesse ponto. O nosso último teste é com o GameBank, que exibe em tempo real a taxa de quadros por segundo que está sendo reproduzida. Testamos 3 jogos por aqui e em todos tivemos um bom desempenho. No Injustice, por exemplo, a média foi de 55 FPS com um pico de 56 FPS, porém o dispositivo acabou reduzindo essa taxa em partes que tinha muita ação. Já no Modern Combat 5, a taxa ficou com média de 43 quadros por segundo, embora ele tenha oscilado para até 37 FPS, e com muita ação na tela, com muita coisa em 3D rodando, ele se manteve abaixo disso, com 36, 35 e até 33 quadros por segundo. Já Subway Surfers, que é um título muito mais leve que esses dois, conseguiu rodar sem nenhum problema com uma média de 56 FPS. Então bora lá resumir isso daqui tudo. No primeiro teste de abertura e fechamento de aplicativos, os dois ciclos levaram 2 minutos e 17 segundos para serem completados, sendo que o primeiro deles teve 1 minuto e 34 segundos e o segundo teve apenas 42 segundos. Já no AnTuTu, o Quantumfly conseguiu 86.230 pontos, sendo essa uma média bem bacana para ele. O primeiro teste do Geekbench, que mede o single core e o multicore, o Quantumfly conseguiu 1.560 e 4.279 pontos respectivamente. No segundo teste, que é mais voltado para a GPU, ele atingiu 2.565 pontos. No GFX Bank, rodando na resolução 1794 por 1080, o Quantumfly conseguiu uma média de 5,8 quadros por segundo, enquanto que no outro teste, no T-Rex, nós atingimos 33 quadros por segundo na mesma resolução, e 34 FPS em Full HD rodando em off-screen, lembrando que Full HD é a resolução nativa do Quantumfly. Aqui no 3D Mark nós conseguimos 1.056 pontos rodando a OpenGL 3.0, porém rodando a OpenGL 3.1 ele teve uma pontuação abaixo disso, com 864 pontos. Já em jogos com o GameBank acompanhando tudo de perto, a média do Injustice foi de 55 FPS, com um pico de 56. Já a Modern Combat 5 teve uma taxa média de 43 FPS, e Subway Surfers, que é muito mais leve que esses dois aqui, conseguiu rodar com 56 quadros por segundo. Pois bem, comenta aí o que você achou do nosso teste de velocidade com o Quantumfly, que a gente vai ler tudo, eu prometo. E é claro, nós estamos utilizando o Quantumfly há algumas semanas e vamos publicar a análise dele nessa semana aqui. Então se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, é claro, é só utilizar o nosso campo de comentários. E para ler a nossa matéria completa sobre esse teste de velocidade com o Quantumfly, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. Aqui foi o Wellington Arruda com o teste prático de velocidade do Quantumfly para o Tudo Celular. Até a próxima!